Olá, bom dia a quem nos acompanha aqui do Brasil, boa tarde aos colegas que estão em Portugal, em particular aos colegas do Citizen e aos colegas aqui da mesa, eu também cumprimento, e no nome da pessoa, na pessoa do professor Pedro Vilas Boas Tavares, pelo apoio, pela consideração de que nos conhecemos em 2011, durante o meu estágio de doutoramento no Porto, né, sob com a orientação e a acolhida também da professora Zulmira Santos, sessão, né, das oficinas do Citizen 2021-2022. Né? Agradeço também pela oportunidade, pela possibilidade de participarmos dessa atividade de forma remota, nessa conjuntura que estamos vivendo no mundo todo, em particular aqui no Brasil. Preparei um texto para fazer a leitura de forma a não me exceder no tempo, e espero, inclusive, finalizar antes dos 20 minutos, mas, sobretudo, não mais do que isso. A expulsão dos jesuítas do reino e domínios portugueses é um dos episódios mais marcantes e de maior repercussão na segunda metade do século XVIII. O propósito dessa comunicação, que reúne conclusões apresentadas em trabalhos anteriores, é olhar para um dos desdobramentos menos conhecidos e explorados deste episódio, a saber, a trajetória de religiosos que se desligaram dos vínculos com a ordem naciana e continuaram a viver na sua terra de origem ou de moradia. Boa parte do que direi baseia-se no capítulo que publiquei em 2020 na coletânea Descaminhos da Fé, que conta com uma generosa apreciação do Pedro Tavares na última capa. E acrescento aqui algumas informações que venho reunindo desde então. Desnecessário retomar aqui o processo que culminou na lei que determinou a proscrição dos jesuítas do reino e suas colônias, assinada no dia 3 de setembro de 1759. Um dos seus parágrafos, no entanto, permitia que os jesuítas que não haviam professado o quarto voto pudessem renunciar e continuar vivendo nos domínios portugueses. A retórica ali presente os considerava membros de um corpo infecto e corrupto, isentando-os das decisões que seriam próprias dos que compunham a cabeça, isto é, o governo da instituição. Estes foram tomados por conspiradores e agressores. Aqueles, caso renunciassem, estariam livres das acusações. Na Bahia, coube ao recém-empossado vice-rei Antônio de Almeida Soares Portugal, primeiro marquês do Lavradio, a tarefa de executar a lei de 3 de setembro de 1759, providenciando o embarque com as devidas cautela e celeridade dos jesuítas residentes na capital e no interior. Os religiosos ficaram reclusos nas instalações do noviciado de Nossa Senhora da Anunciada, na localidade da Jiquitaia, em Salvador, em local próximo ao porto, mas ligeiramente afastado do núcleo urbano. Lá permaneceram por mais de 3 meses, do início de janeiro até 19 de abril de 1760, quando foram embarcados para o reino 124 religiosos. Permaneceram em terra 46 jesuítas que se desligaram da ordem durante o período de reclusão no noviciado, além dos 20 noviços, dispensados por determinação do arcebispo. Dos religiosos que renunciaram aos votos, sobressai na documentação compulsada até o momento os que deram continuidade à carreira clerical no presbiterato secular. Conseguimos reconstituir, ainda que parcialmente, a trajetória de 4 desses religiosos, dos quais se destaca o cônego da Sé da Bahia e comissário do Santo Ofício, Manuel Anselmo de Almeida Sande. Ele já aparece na certidão dos religiosos que foram dispensados dos votos durante a sua reclusão no noviciado da Bahia, identificado como minorista Manuel Anselmo. Imagino que Manuel Anselmo e os demais jesuítas registrados como minoristas fossem religiosos professos que ainda não haviam recebido a ordenação para o sacerdócio, as ordens sacras. Ao ser dispensado dos votos que o ligavam à ordem naciana, Manuel Anselmo não perdeu tempo. Entre 1761 e 1763, ordenou-se subdiácono, depois diácono, no Bispado de Pernambuco, e requereu ao Santo Ofício o emprego de familiar. A informação sobre seu passado de jesuíta veio à tona nas inquirições realizadas na Bahia, mas não o impediu de alcançar o pleito deferido em 1764. No ano anterior, ele já se apresenta como Manuel Anselmo de Almeida,
Ao comparecer perante a junta governativa, empossada após a morte precoce do vice-rei, para assinar um termo pelo qual se comprometia a não se comunicar, nem de dia, nem de noite, com qualquer outro indivíduo que, como ele, havia sido jesuíta. Em 1769, Manuel Anselmo encontrava-se no Reino. Ao regressar à Bahia, foi obrigado a assinar um novo termo, dessa vez perante o chanceler da relação, afirmando que viveria na conformidade das leis e ordens do monarca, por haver sido da corporação dos jesuítas no colégio dessa capitania. Em data que ignoro, ele adotou ainda o último sobrenome do pai e passou a se chamar Manuel Anselmo de Almeida Sande. É provável que essa atitude visasse fortalecer seu pedido de justificação de nobreza, encaminhado no início de 1770. Em 1771, Manuel Anselmo alcançou a habilitação para o cargo de comissário, o qual exerceu com desvelo até o seu falecimento em 1817. Foi membro também da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, na Bahia, admitida em 1789. Em seu testamento, declarou ser cristão católico romano e viver e morrer na santa fé ensinada pela Igreja a todo cristão. Nomeou como sua primeira testamenteira Dona Joana Maria de Almeida, a qual também reconheceu como filha, fruto da sua grande fragilidade. Libertou seu escravo Malaquias, de 3 anos, filho da escrava Ana Parda. Manuel Anselmo aparece também uma consulta de 1773 da Mesa da Consciência e Ordem para uma conesia de meia prebenda, vaga no arcebispado da Bahia. Indicado em segundo lugar, não foi nomeado. À época, somava 32 anos, ou seja, havia saído da Companhia de Jesus aos 18. Somos informados também que ele havia recebido a ordem de presbítero secular em 1764, mesmo ano em que se tornou familiar do Santo Ofício. Em consulta semelhante datada de 1781, é novamente preterido, dessa vez pela rainha. Em 1802, aparece finalmente como meio cônego, sendo indicado para uma conesia de prebenda inteira. Nos livros da Chancelaria da Ordem de Cristo, localizamos sua carta de apresentação para a conesia de meia prebenda em 1797 e para cônego de prebenda inteira em 1803. Não logramos localizar tantos detalhes sobre as trajetórias dos demais ex-jesuítas incluídos nessa comunicação. As informações que possuímos, no entanto, merecem ser destacadas e confrontadas. Já no processo de habilitação para a Ordem de Cristo de Manuel Anselmo, iniciado em 1769, aparece como testemunho o padre secular Cipriano Lobato Mendes. Na certidão referida acima dos jesuítas reclusos no noviciado que renunciaram aos votos, consta o seguinte registro: Padre Cipriano Lobato. Certamente estamos diante da mesma pessoa. A semelhança de Manuel Anselmo, o padre Cipriano também tentou exercer o cargo de comissário do Santo Ofício, mas não obteve aprovação. Apesar de atender a todas as exigências de sangue, vida e costumes, teve seu pedido recusado por ter sido jesuíta. A anotação à margem do seu processo incompleto de habilitação não deixa dúvida quanto ao motivo: excusado por ter sido jesuíta. É o único caso que localizei até o momento de uma recusa apoiada abertamente no anterior pertencimento à ordem inaciana. O detalhe: entre as testemunhas do processo consta o nosso conhecido Manuel, professo na Ordem de Cristo, familiar do Santo Ofício. Em 1763, na cidade da Bahia, Cipriano Lobato também compareceu perante a junta governativa para a assinatura do termo acima mencionado. Difícil imaginar que o mesmo tenha sido rigorosamente cumprido por esses dois, considerando as oportunidades que tiveram de estabelecer contatos entre si nos dois lados do Atlântico. Também Cipriano testemunha em um dos processos de Manuel de Almeida. Na ocasião, Cipriano já havia adotado o sobrenome Mendes, decisão tomada após a saída da Companhia de Jesus. Em 1778, apresenta um pedido para deixar seus bens para o convento da Ordem do Carmo, da Bahia, por ser irmão confrade da mesma. No requerimento, não escondeu sua condição de religioso, que foi da Companhia de Jesus, e de presente sacerdote do hábito de São Pedro. Em 1788, aparece como autor de uma memória sobre a situação econômica da capitania, adotando um gênero bastante difundido na época, as memórias econômicas. Situação diversa dos anteriores viveu o padre secular Teotônio Simeão Lopes Machado, nomeado por decreto régio da rainha de 10 de dezembro de 1787 para a igreja de Nossa Senhora da Piedade da Vila do Lagarto, no arcebispado da Bahia. Ele havia participado do concurso ou oposição para a referida igreja, sendo o único candidato consultado pelo arcebispo. Teotônio também havia sido jesuíta,
mas essa circunstância somente chegou ao conhecimento do prelado após a realização do concurso. De fato, registra-se um Teotônio Simeão, também como minorista, entre os jesuítas reclusos no noviciado da Bahia. Porém, não entre os que renunciaram, mas na lista dos que embarcaram para Lisboa. Seu desligamento deve ter se dado, certamente se deu no exílio, provavelmente após a extinção da ordem em 1773. No entanto, Teotônio regressou ao reino de Portugal sem cumprir as formalidades exigidas, como denuncia o prelado baiano. Ele fora antes jesuíta e, passando da Itália para Portugal e de Portugal à América, de que é natural, o fez sem licença de Vossa Majestade. A nomeação por decreto demonstra que a rainha não se ateve a este empecilho, dando a Teotônio a oportunidade de permanecer na terra natal, exercendo o munus paroquial. Por fim, outro ex-jesuíta que ingressou no clero secular e viveu na Bahia num período pós-expulsão foi José Caetano da Costa Nogueira. Em 1773, José Caetano concorreu à igreja de São Boaventura de Poxim, localizada no sul do arcebispo, tendo sido o único candidato consultado pela mesa ao monarca. Na ocasião, constava ser pároco encomendado na freguesia de Camamu, na mesma região, ou seja, era manifesto seu interesse em viver na Bahia como presbítero secular. Não consta que tenha sido nomeado. No ano seguinte, concorreu perante a mesa a outras igrejas, sendo indicado em primeiro lugar para a de São João Batista da Água Fria. A circunstância de ter sido jesuíta foi considerada na consulta, mas não impediu de concorrer, de ser consultado. Sua formação em cânones e sua antiguidade no sacerdócio pesaram a seu favor, sendo-lhe permitido, diz o documento, por Vossa Majestade, que se possa recolher à sua pátria e nela residir, sem embargo de ter sido egresso da extinta sociedade denominada de Jesus. Na documentação relativa a esse concurso, consta que José Caetano era natural do arcebispado da Bahia e presbítero secular de 18 anos, ou seja, ele teria ingressado no clero secular em 1756, portanto, antes da lei de expulsão. De fato, não localizei nenhum José Caetano nas certidões referentes aos jesuítas reclusos no noviciado da Bahia, mas há trechos ilegíveis nas mesmas. Se a informação sobre a sua ordenação estiver correta, significa que, mesmo não sendo membro da ordem no tempo da expulsão, José Caetano teve que se submeter à desconfiança reinante no período pós-expulsão. Entre os 13 ex-jesuítas que assinaram o termo a que nos referimos acima, obrigando-se a não se comunicar com nenhum outro que houvesse professado na ordem, aparece um José Caetano. Seguramente trata-se do mesmo indivíduo. As trajetórias de Manuel Anselmo, Cipriano Lobato, José Caetano e Teotônio Simeão revelam que a carreira eclesiástica foi uma das opções seguidas por ex-jesuítas que se desligaram da Companhia de Jesus antes ou em decorrência da Lei de 3 de setembro de 1759, escapando ou não das consequências advindas com essa lei. Os 4 religiosos protagonizaram processos de reconstrução das suas identidades, o que incluiu a mudança do próprio nome, recorrendo ao acréscimo dos sobrenomes ou apelidos familiares, cujo uso haviam dispensado enquanto jesuítas, sendo essa uma prática comum entre religiosos. Outra característica interessante de suas trajetórias são as frequentes viagens entre o reino e a colônia, fosse para concluir estudos, pleitear benefícios ou apresentar requerimentos. Em comum, o fato de nutrirem o desejo de regressarem à terra natal, onde eram, de imediato, reconhecidos como ex-jesuítas, mas também como membros da comunidade local. Deste modo, tentaram reconstruir suas vidas, superando o estigma de terem pertencido a uma ordem banida dos domínios portugueses. Apesar de obterem êxito em muito do que pleitearam, não escaparam ao clima de suspeita e anti-jesuitismo vigente. Resta-nos investigar, com maior apuro documental, outras trajetórias, bem como as possíveis nuances entre os períodos josefino e mariano no que diz respeito a esse clima de suspeição e vigilância contra os ex-jesuítas. Obrigado.